Bom dia. Bom dia, bom dia. Que bom estar aqui de novo, né? Nós falamos essa semana, desde quinta-feira da semana passada, foi na quinta, ontem que foi segunda e hoje. Nós estamos falando sobre a fé que constrói caráter. Nós estamos falando como ser maduro, íntegro e não nos faltar coisa alguma. Porque é assim que o Senhor diz que se durante as tribulações, se durante as tentações, se durante esses momentos que nós consideramos desafiadores, nós exaltarmos e glorificarmos o nome do Senhor, se nós nos regozijarmos, como Paulo diz, né? Nós nos alegrarmos nessas situações, na certeza de perseverar, da perseverança virá o aperfeiçoamento do caráter. E no aperfeiçoamento do caráter vai nos dar esperança. E da esperança a nossa fé será fortalecida. E aí nós vamos então depois sermos mais maduros espiritualmente, íntegros, com o nosso caráter mais semelhante ao caráter de Cristo, né? E aí sim, não nos faltará coisa alguma. E daí cumprirá o que Jesus nos diz. Nós teremos vida e vida em abundância aqui na terra. Porque quando ele veio nos dizer isso, não foi para a eternidade, porque lá nós já vamos ter tudo que nós precisamos. Quando ele está dizendo isso, é porque nós vamos ter isso aqui na terra. E aí nós lemos Tiago, capítulo 1. Se você está assistindo pela primeira vez, você pode ler Tiago, capítulo 1. Nós lemos um pouco de Romanos, né, onde ele falou tudo isso. Lemos um pouco de Salmos, de Provérbios, né? Tem várias passagens onde ele fala sobre isso. Oi, Lipe, bom dia, seja bem-vindo, que bom ter você aqui. Então, esses 3 dias, desde quinta-feira, a gente está falando sobre essa fé que constrói caráter e como nós perseverarmos. E eu estava com o Reinhard Hitler nesse final de semana, no domingo, eu aproveitei e tirei uma dúvida com ele. Por quê? Na palavra do Senhor, ela diz assim, o Senhor diz lá em Salmos 34, por exemplo, que não há escassez para aqueles que temem ao Senhor, que não há falta de nenhuma coisa boa para aqueles que o seguem, né? Bom dia, Lipe. E aí, ele diz também que todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todas as nossas doenças, elas já foram levadas na cruz, quando Jesus Cristo ele veio e ele foi morto na cruz, ali foi crucificado. Então ali ele levou embora tudo, porque ele veio nos ensinar o que é a cura, ele veio nos ensinar o que é a abundância, o que é a fartura, o que é a prosperidade, o que é uma vida por completa, uma vida por inteira aqui na terra. Ele veio nos ensinar a curar. E ele ainda disse que enviaria o Espírito dele para habitar dentro de mim, dentro de você, habitar dentro daqueles que o reconhecem como filho, para que nós pudéssemos fazer coisas muito maiores do que ele fez. Coisas muito maiores do que ele fez. Então, se ele curava, nós também vamos poder curar e vamos poder fazer muito mais. Né? Se ele profetizava, se ele liberava palavras para as pessoas que edificavam, que construíam, nós também vamos poder fazer isso. Né? Se ele acalmava o coração das pessoas e trazia paz, nós também vamos conseguir fazer isso. Se ele acalmava, se ele dava ordem até a natureza e dava ordem às coisas para que seguissem a direção, para que pudessem cumprir o propósito dele, a gente também faria isso. E por que ele nos disse isso? Por quê? Lá em Jeremias está escrito assim, que ainda quando o embrião estava sendo formado no útero da nossa mãe, ali os olhos dele já estavam conosco. Os olhos dele já estavam observando quando nosso embrião estava sendo formado. E todos os dias determinados da nossa vida, ele já conhece, mesmo antes disso acontecer. Então o Senhor, ele já nos conhece desde antes da fundação do mundo. Ele já nos conhece. Ele já nos formou desde antes da fundação do mundo. Então quando ele enviou você no ventre da sua mãe e eu no ventre da minha mãe,
Ele já sabe perfeitamente tudo que vai acontecer. Já tem os dias pré-determinados. Porém, ele nos deu, assim como ele deu para Adão e Eva, ele nos deu também o livre-arbítrio. As decisões de escolha são nossas e de acordo com as nossas decisões, o nosso coração ele vai estar mais alinhado com o coração do Pai ou o nosso coração ele vai estar mais afastado do coração do Pai. E se o nosso coração estiver mais alinhado com o coração de Deus, nós vamos conseguir identificar quais são esses dias determinados que ele já escreveu no livro dele para que nós pudéssemos cumprir aqui na terra. E só existe este caminho. E na palavra do Senhor está escrito que o único caminho que nos faz entender o coração de Deus e nos chegarmos até Ele é através de Jesus Cristo. Porque só Jesus é o caminho, é o que nos traz a verdade e Ele é o que nos traz a vida. Sem Ele, sem Jesus, nós vivemos uma vida aqui na Terra, mas nós vivemos aqui na Terra como se fôssemos mortos, como se estivéssemos morrendo. Porque nós queremos fazer tudo pela força dos nossos braços e tudo nos parece pesado, tudo parece difícil, tudo parece muito pesado. Você quer só trabalhar para ter, você quer só estudar para poder conseguir um emprego melhor, para poder ter. Nos momentos de doenças você fica aflito, você se desespera. Nos momentos que falece alguém que você ama muito, você se desespera, você quer morrer junto. Então tudo se torna muito mais difícil quando nós não estamos no caminho com Jesus. Porém, ele nos diz que quando nós estamos com ele, ele vai fazer com que o nosso fardo se torne leve. Ele vai carregar os nossos fardos. E eu já comentei aqui que o que significa a oração. Oração, ela significa no hebraico uma palavra composta, que significa, primeiro, nós julgarmos a nós mesmos. Esse julgar é no sentido de avaliarmos o nosso coração, de olhar para dentro de nós, né? Olhar para dentro de nós e enxergar tudo aquilo dentro do nosso coração que precisa ser mudado, que precisa ser tratado, que sozinho a gente não dá conta, que nós precisamos de ajuda, coisas que você sabe que estão erradas, mas você não sabe como fazer para endireitar, né? Pensamentos que você tem que você não gostaria de ter. Então é o momento de você olhar tudo aqui dentro, coisas que te feriram, que te machucaram do seu passado. Então você olha para dentro de você, você se enxerga. E depois disso você alinha o seu coração com o coração de Deus. E esse alinhamento que só acontece através de Jesus e através do Espírito Santo que já habita em você, você diz, Senhor, tá acontecendo tudo isso aqui dentro, tá me machucando, tudo isso que já aconteceu já me feriu, eu não consigo perdoar, eu sinto raiva. E aí você é sincero com Deus, você abre o seu coração para Ele. Então ele vai vir ao seu encontro porque você está buscando ele e ele vai fazer com que você consiga receber esse amor tão grande que ele tem para derramar no seu coração. E ele vai te trazer todas as respostas que você precisa. Isso é oração. Só que o que hoje muita gente fez da oração? Ao invés de olhar para dentro para se julgar, não julgar no sentido de condenar, mas no sentido de se avaliar por dentro, muitas pessoas começam a ter um envolvimento espiritual e ao invés delas olharem para dentro, elas começam a olhar para fora. E aí elas olham para fora no sentido de criticar as outras pessoas que na sua visão elas não estão fazendo aquilo que é do caráter de Cristo. E aí começa a olhar com olhar de julgamento as pessoas. Começa a olhar com olhar de querer consertar as pessoas, consertar literalmente, como se conserta um vaso quebrado, alguma coisa assim. Você quer consertar as pessoas pela força dos seus braços. Você quer fazer com que as pessoas elas entendam aquilo que você já entendeu, que o Espírito Santo te ensinou. Você quer fazer com que elas atendam pela força dos seus braços. E não é assim que funciona. Então, ou você olha para as pessoas comparando, aquelas pessoas já estão fazendo isso e eu ainda não estou. Aquelas pessoas já estão curando, eu não estou. Aquelas pessoas estão liberando palavras, eu não estou. Aquelas pessoas estão já andando no caminho do Senhor e eu não estou. Por que eu não consigo? Né? Então, a comparação externa, o olhar mais externo do que o olhar para o seu interior, é o que nos faz muitas vezes nós não conseguirmos alinhar o nosso coração de Deus, com o de Deus. E quando nós não alinhamos esse coração, nós não conseguimos também viver nesse processo da fé que nos constrói. A fé que nos edifica, a fé que vai nos deixar sermos mais maduros espiritualmente.
E aí, desde quinta-feira, eu tenho falado aqui sobre 4 pontos, né? Que são nesses pontos que nós precisamos mais perseverar. Porque teve uma dúvida que eu tirei com o Roy Hard, que é essa pessoa com quem eu estudo muito, que ele fala muito sobre a nova aliança, ele fala muito sobre a intimidade com o Espírito Santo, ele já teve experiências maravilhosas, assim, lindas com o Senhor, né? E ele dá testemunho disso, de quantas curas, de quantas pessoas libertas, de quantas coisas maravilhosas que já aconteceram, né? Desde quando ele começou a se envolver com ter essa intimidade com o Espírito Santo. E aí eu perguntei para ele assim, mas o Senhor, na palavra dele, ele diz que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Em Salmos, ele diz que não há escassez para aqueles que andam com o Senhor, que não há falta de nenhuma coisa boa para aqueles que o temem. Está escrito isso em Salmos 34. E que o Senhor veio para nos dar vida em abundância. E diz também que na cruz, Jesus já levou embora todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. E aí eu perguntei para ele, mas em que sentido então eu preciso perseverar diante das provações? Não digo provações, eu digo diante das adversidades, das dificuldades que tem. Se eu preciso perseverar, isso significa que eu preciso aceitar, já que na palavra do Senhor está escrito que não há para aqueles que o temem, para aqueles que são justos, para aqueles que o buscam, que não há escassez, que não há pobreza, que não há doença. Isso está muito claro na palavra, que na cruz Jesus já levou embora tudo isso. Que essa não é a vontade de Jesus para as nossas vidas. Porque a vontade de Jesus para as nossas vidas é que nós sejamos perfeitos, tanto em saúde, quanto em riqueza, quanto em prosperidade. Para quê? Para que nós possamos honrar e glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome dele, ajudando outras pessoas. Porque, pensa, por exemplo, as pessoas, né? Eu já conheci muitas pessoas que elas fazem voto de pobreza, por exemplo. Elas fazem voto de pobreza. Então, elas não podem trabalhar e elas não podem conseguir adquirir nada. Elas dependem totalmente da doação de outras pessoas e ficam pedindo para outras pessoas as coisas que precisam. E aí eu sempre me perguntei, né, quando eu via essas coisas assim, eu falava assim, Senhor, mas se o Senhor veio para trazer abundância, se o Senhor veio para trazer prosperidade para todo mundo, por que essas pessoas ficam pedindo para as pessoas algo para elas sobreviverem e fazem esses votos? Sendo que a provisão vem do Senhor. E quando nós temos essa fé e nós acreditamos, nós não precisamos nem pedir nada, porque o Senhor envia alguém para nos trazer aquilo que nós precisamos. Quando a nossa confiança está plena no Senhor. Porque é isso que a sua palavra diz. Então, por quê? Né? Então, foram sempre dúvidas que eu tive. E eu tive de novo essa dúvida aqui quando eu comecei a estudar tudo isso. E aí foi quando ele me disse assim, que essa parte de nós nós podemos rejeitar, como eu sempre falo, e eu aprendi, e eu já apliquei na minha vida, e aplico todos os dias, e eu já obtive muitas curas de muitas enfermidades, já situações da minha vida que melhoraram muito quando eu comecei a declarar isso. Eu rejeito toda a pobreza, eu rejeito toda a escassez da minha vida, eu rejeito toda a enfermidade, eu rejeito todas as dores, todas as doenças, eu não aceito na minha vida, no meu corpo, não. Porque eu sou uma com Cristo, não é assim que Deus diz na palavra dele? Que nós somos um com ele? E em Cristo não há doenças, em Cristo não há enfermidade, em Cristo não há pobreza. Não há escassez, não há falta de nada que é bom. Em Cristo não há. E se eu creio que eu sou uma com Cristo e que eu estou escondida em Deus, nele só há perfeição. Então aquilo que o meu coração crê é aquilo que eu vou obter. E eu creio nisso, eu aplico isso na minha vida e isso ocorre. Isso ocorre, pode ser um resfriado, pode ser uma dor de cabeça. Eu nem me lembro a última vez que eu precisei tomar um remédio, sabe? Porque eu aplico isso, eu ensino isso para minha família também. E aí eu falei para ele, assim, mas se nós rejeitamos, né, tudo que é ruim na nossa vida, porque eu creio que Jesus ele é perfeito e eu sou uma com ele, logo eu busco essa perfeição, se eu rejeito tudo isso, como que eu vou então perseverar nesses momentos desafiadores? Porque para mim eu tinha entendido que perseverar é um sentido de aceitar.
E na verdade, ele veio me trazer uma explicação que eu gostei muito, que foi essa parte que eu ensino para vocês. Que é quando pessoas de fora, porque assim, Paulo, quando ele estava pregando, ele falava que ele se alegrava diante das situações desafiadoras e que ele sabia viver na alegria, na pobreza, na saúde e na doença. E ele se alegrava em tudo porque ele sabia que ele estava ali a serviço de Cristo. E por ele estar a serviço de Cristo, ele iria ser perseguido, como nós também vamos ser. O Senhor disse na palavra dele que todos nós cristãos que defendemos o nome dele, chegará um dia que nós seremos perseguidos. E se você parar para pensar, talvez você já até tenha sido perseguido ou você esteja sendo perseguido. E isso às vezes acontece nos sutis momentos, sabe? Por exemplo, quando você está pregando o evangelho, falando de Jesus, até para um familiar, para uma pessoa próxima, e essa pessoa vem e te critica. E ela fala assim, nossa, mas você só fala de Deus, você só pensa na sua espiritualidade, eu não quero saber disso. Ou quando você está falando até para uma pessoa que faz parte do corpo de Cristo, que também partilha o evangelho, e essa pessoa não concorda com o que você está falando, e essa pessoa começa a te criticar, não é dessa forma que você está falando não, você está errado, você devia fazer de outra forma, e essa pessoa começa a impor a forma como você deveria fazer. Então, de certa forma, nós somos perseguidos nesses pequenos detalhes, lógico que nem se compara com pessoas que são perseguidas aí fora, que elas morrem já por elas abrirem uma Bíblia, por descobrirem que elas levaram uma Bíblia, por exemplo, para um país que não podia, né? E pessoas que já morrem assim por Cristo. Mas hoje, em pequenos momentos da nossa vida, se você realmente está entregando a sua vida para Cristo, para viver por Cristo, porque o Senhor, ele disse na palavra dele assim, que uma vez que nós somos uma nova criatura, nós não vivemos mais para nós, mas nós vivemos por aquele que por nós morreu. Nós vivemos por Jesus agora. A nossa vida aqui na terra, a partir do momento que ele nos libertou, que ele nos fez entender a importância do Espírito Santo dele estar em nós, nós não vivemos mais por nós vivemos por ele. E por nós vivermos por ele agora, nós vamos ser criticados, nós vamos ser julgados, nós vamos ser feridos, nós vamos ser traídos. E é nesses momentos onde principalmente nós temos que aplicar essa perseverança, dessa fé que constrói caráter. Porque nós entendemos que quando nós recebemos essas críticas, essas perdas de pessoas que nos machucam, que nos ferem, nós vamos continuar a caminhada, perseverando. Da perseverança vai vir a paciência, que é o caráter, deste vai vir a esperança, da esperança nossa fé será fortalecida. E ali então nós seremos maduros, íntegros e não nos faltará coisa alguma. Porque quem faz é o Senhor, né? Quem faz tudo é o Senhor, não somos nós. É Ele quem faz nas nossas vidas. É Ele quem faz, sabe? E o Senhor, Ele quer que a gente tenha ousadia. O Senhor, Ele quer, inclusive nas orações que Paulo fazia para as pessoas, para as cidades onde ele ia levar o evangelho, ele falava assim, eu desejo que vocês tenham ousadia para que cada vez mais o evangelho seja pregado e que cada vez mais o evangelho dele seja levado adiante. E é isso que eu tenho pedido ao Senhor, sabe, nas minhas orações também, ousadia para falar. Só que quando vem a ousadia para falar dele, para levar a palavra dele, nós também temos que estar preparados para receber críticas, para receber julgamentos, para sermos traídos, para de tudo. Porque tudo pode acontecer quando nós levamos a palavra do Senhor, né? Ele disse isso. E nós temos que estar preparados para isso. E por isso a perseverança também. E aí eu entendi que nos momentos onde... Sabe, os momentos que cabem a nós, por exemplo, se eu estou passando por doença, por dificuldade, é lógico que eu vou perseverar, porque muitas vezes as coisas não vão acontecer de imediato. Às vezes pode levar um tempo, e esse tempo ele precisa ser na perseverança. Mas nesses pontos, principalmente, depois de estudar um pouco mais a vida de Paulo e perguntar para essas pessoas, eu entendi que principalmente quando nós estamos falando de Cristo, levando o evangelho dele adiante, nós estamos fazendo a obra dele,
quando nós estamos aprendendo a nos posicionar, quando nós estamos aprendendo a ter ousadia, nós temos que estar preparados também para as críticas que vêm de fora. Nós temos que estar preparados para as perdas, porque pessoas podem se afastar de nós. Nós temos que estar preparados para tudo isso. Mas somente na perseverança nós vamos aprender a continuar. Porque pode ser que seja uma pessoa que você ama muito e essa pessoa comece a te criticar muito por você estar, por exemplo, falando da palavra do Senhor. E aí você muitas vezes por vergonha, por querer talvez respeitar essa pessoa, por talvez querer não querer que essa pessoa se afaste de você porque você a ama tanto, você prefere abaixar, não falar mais de Deus, não falar mais de Jesus, ficar quietinha para continuar respeitando e estando ao lado dessa pessoa ao levar a palavra do Senhor e estar preparado para as críticas que vão vir, né? E aí é onde o Senhor fala da ousadia, onde você tem que perseverar e não pode parar. É onde o Senhor fala que não vivo mais para nós, para mim, nem por nós, mas nós vivemos por aquele que por nós morreu, que é Jesus. É por ele que nós vivemos agora. Então nós temos que fazer aquilo que ele nos pede. Se sentimos no coração que é para fazer isso, é assim que vai ser feito. E se pessoas tiverem que se afastar por causa disso, elas vão se afastar. Se pessoas tiverem que nos criticar, elas vão nos criticar, mas isso já não vai mais nos machucar, né? Se tivermos que ter perdas, se tivermos que ter decepções por causa disso, nós teremos também. E nós estávamos andando ali na Avenida Paulista, né? Nós fomos levar uma amiga nossa que está aqui para passear lá na Avenida Paulista, passando alguns dias. E nós passamos por uma situação, eu, né, e ela. Chegou um rapaz que ele era todo místico, né, que eu vi que ele tinha um desenho aqui entre os olhos, e ele estava vendendo alguns livrinhos que fazia parte da crença, daquilo que ele acreditava. Um moço jovem, bem alto. E ele nos abordou de uma forma, né, imagino que era para vender os livros dele, e ele nos abordou e ele falou assim: nossa, de onde vocês são? E aí nós falamos daqui de São Paulo mesmo. E ele disse assim, como que vocês conseguem ser tão alegres, assim, bem-humoradas numa cidade como São Paulo? Né? Porque acho que a gente estava conversando, a gente estava sorrindo bastante naquele momento. E aí eu olhei para ele, sabe, sem pensar, quando o Espírito Santo mesmo coloca as palavras que saem assim da boca, e eu falei para ele assim: nós temos Jesus, você conhece ele? Nós temos Jesus, você conhece ele? Aí ele disse assim: ah, Jesus, aquele que é um mito, né? Aquele do mito que dizem que ele ainda está vivo. E aí na hora também as palavras saíam da minha boca assim. Eu falei assim, olhei bem nos olhos dele e falei: para você ele pode ser um mito, mas para mim ele é muito vivo, né? E ali ele só falou assim, obrigado, e deu meia volta e saiu, né? E ele não conseguiu mais ficar na nossa presença. Então, essa ousadia, sabe, de nos posicionarmos. Eu não era assim, gente, não era. Eu não tinha essa ousadia. Se uma pessoa fosse me abordar dessa forma, eu iria simplesmente ouvir o que ele tinha para me falar e depois eu ia ficar quietinha, paradinha, falar: não, muito obrigada, não quero não, obrigada. Recusando. E ali ele ia continuar falando, porque ele ia com certeza tentar vender o que ele tinha para vender e ele não ia sair dali tão cedo. Porém, quando nós nos posicionamos e assim as palavras foram saindo, sabe? De uma forma tão natural que eu falei: obrigada, Senhor, porque o Senhor está me dando essa ousadia. Antes que sequer eu pensasse no que falar, as palavras já saíam da minha boca. E ali eu me posicionei em quem nós somos em Cristo. E ele entendeu tão bem que ele não quis nem ficar para poder escutar mais nada. Porque ele sabia que se ele ficasse, eu iria continuar falando de Jesus, provavelmente. E ele não queria ouvir. Então ele simplesmente saiu, não quis nem saber de vender mais. Ele parou por ali, né? Então são experiências assim que eu percebo que nós vamos ter cada vez mais. E nós precisamos nos posicionar cada vez mais. Nós precisamos pedir ao Senhor para que a gente tenha essa ousadia
para poder falar onde tiver que falar. Nós precisamos acordar na intimidade com o Senhor e falar para Ele assim: Senhor, o que nós vamos fazer hoje? Espírito Santo, eu estou aqui pronta. O meu corpo não é meu, eu estou aqui representando Jesus na terra. Eu estou aqui por Ti, eu não quero mais agir por mim, mas por Você, para fazer aquilo que Você quer que eu faça. Então usa na minha vida no dia de hoje. Então a gente precisa acordar falando isso e deixar que o Espírito Santo nos direcione. Porque quando chegar esses momentos durante o nosso dia assim, que eu não sabia nem que eu ia passar, não serei eu, mas será Ele falando por mim, através de mim, aquilo que precisa ser dito, sabe? Coisas têm acontecido, de estar em ambientes muito movimentados e o Senhor ter que usar para poder fazer orações de cura, para poder levar uma palavra para alguém, para poder olhar uma pessoa com um olhar de amor, um olhar diferente. O mundo está precisando disso. Ele está precisando de pessoas que não olhem com um olhar de julgamento, que não olhem com um olhar de crítica, que não olhem com um olhar de querer impor Jesus goela abaixo nas pessoas, sabe? De querer fazer com que as pessoas, a qualquer custo, elas entendam quem é Jesus. Não será pela força dos nossos braços. É através do amor, é através da direção do Espírito Santo que o fluir dele vai acontecer, que o poder dele vai se manifestar. E eu acabei desviando um pouquinho do assunto, talvez porque alguém precisava escutar isso, né? Mas enfim, hoje, para concluir, ia ser também algo bem curtinho, porque nós já falamos aqui das decepções, não vou repetir hoje. Nós já falamos também sobre as perdas, né? Nós falamos ontem sobre as perdas. E tem a parte das críticas, que quando alguém vier te criticar, Jesus, a gente precisa lembrar que ele também foi criticado, né? Ele foi criticado, por exemplo, quando ele estava curando no dia de sábado, que não podia curar. Quando ele estava andando com mulheres, e naquela época ninguém andava com mulheres. Quando ele chamava Deus de Pai, e não era permitido chamar Deus de Pai. Quando ele comia e bebia com seus discípulos, quando era um dia que para os fariseus, para as pessoas religiosas naquela época, eles teriam que fazer jejum, e eles estavam ali comendo. E Jesus ainda diz para eles assim: olha, quando o noivo for, então vocês terão que jejuar, mas enquanto, né, o noivo estiver aqui, não há necessidade disso. Então ele foi muito criticado, e ele, ao ser criticado, ele ensinou para nós o que nós devemos fazer diante das críticas. E aí Jesus foi criticado, e eu estou sendo criticada, e eu sei que me levará nessa situação de perseverança, de aperfeiçoamento do meu caráter, de esperança e de fortalecimento de fé, para me fazer ser madura, íntegra e não me faltar coisa alguma, né? Então, todas as vezes agora que nós recebermos uma crítica, e cada vez mais que nós estivermos dispostos a viver por Cristo, a gente pode entender que nós vamos receber muito mais críticas, muito mais. Porque tem pessoas que vão chegar e falar para você: não é dessa forma, é de outra, mas você vai ter certeza que foi o Espírito Santo que te direcionou. E você vai fazer o que tiver que ser feito. E essas pessoas não vão entender porque elas não receberam essa mensagem do Espírito, mas você recebeu. Talvez elas estejam presas naquilo que somente está escrito na carne, que naquele momento não faz sentido. Naquele momento não faz sentido você agir daquela forma para aquela pessoa, mas para você, você faz. Para você faz. Então ali você vai receber críticas. Muitas críticas. Talvez você tenha que abraçar uma pessoa que ela tá com uma doença contagiosa, sabe? Ela tá com Covid, ou ela tá com outras doenças que passam, e ali as pessoas podem te criticar por você talvez querer dar um abraço naquela pessoa, mas se você recebeu o direcionamento do Espírito Santo e você tem certeza absoluta que foi o Espírito que te direcionou, você vai lá e você abraça, porque não existe contaminação para aqueles que receberam do Espírito Santo o direcionamento, não existe. E você vai fazer, e todos que estão em volta, eles vão poder te criticar. Então, assim, nós temos que estar preparados para quando nós andarmos com Cristo, nós vamos passar por situações que são situações sobrenaturais. Não fazem parte deste mundo.
Nós estamos buscando viver cada vez mais pelo Espírito, pela vida em Espírito, sabe? Vivendo no mundo espiritual, enxergando com os olhos espirituais, ouvindo com os ouvidos espirituais. Então muitas vezes nós vamos enxergar em Espírito aquilo que ninguém mais está enxergando. E se você enxergou que uma pessoa com seu abraço será curada, mesmo que ela esteja com uma doença contagiosa, você já enxergou isso no seu espírito, você já viu a cura daquela pessoa, você simplesmente vai lá e faz. Não importa, sabe? Não importam as pessoas, não importam as críticas. E nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que estar preparados, senão nós vamos recuar. Nós vamos recuar e nós não vamos conseguir fazer aquilo que Jesus quer que a gente faça. Sabe, eu não sei se vocês estão acompanhando as histórias, acompanhando o mundo, acompanhando as coisas que estão acontecendo, acompanhando os sinais, né, da Bíblia, que muitos sinais já se cumpriram. Então, assim, eu creio que está muito perto de Jesus voltar, sabe? Eu creio que está muito perto de Jesus voltar. E as coisas que estão acontecendo, se nós não aprendermos agora, nesse momento, a lidar com as decepções, a lidar com as perdas, a lidar com as críticas, a lidar com as traições, a lidar com os julgamentos, a lidar com as coisas externas que vêm para cima de você, se você não aprender a proteger o seu coração, se você não aprender a guardar o seu coração, se você não aprender a alinhar o seu coração com o coração de Deus, se você não aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, você não vai saber lidar com os tempos que estão por vir. Então, esse é um momento que é um momento de treinamento. Porque, por enquanto, são coisas pequenininhas que acontecem. Uma coisinha ali, outra coisinha aqui, outra colar. São coisas que são grandes, podem ser grandes nesse momento para você, mas depois, conforme você vai entrando na presença do Senhor e recebendo o direcionamento dele, você vai perceber que essas coisas são pequenininhas perto do que está por vir, né? Então, se nós não aproveitarmos esses momentos e nessas pequenas coisas no nosso dia a dia, a gente começar a observar e falar, agora é o momento de eu aplicar a minha perseverança, agora é o momento de eu crescer espiritualmente, de eu ser maduro na fé, você não vai conseguir crescer. Você não vai conseguir evoluir espiritualmente, você não vai conseguir enxergar o sobrenatural. Você não vai conseguir se relacionar com esse mundo espiritual, que ele existe, que ele é sério, que ele está aqui o tempo todo com a gente. Então esse é o momento. Nós precisamos usar todas as situações que parecem ruins na nossa vida para poder ser motivo de crescermos espiritualmente, de sermos maduros espiritualmente. Para que, quando chegar um momento que realmente você só vai conseguir fazer pela fé, que realmente não vai ter outra opção, que vai ser muito desafiador, você já vai estar preparado, porque você já passou por várias experiências, você já teve várias vezes momentos com o Espírito Santo de intimidade, onde ele já te revelou muita coisa que aconteceu, e você já vai crer de tal forma, você já vai ter passado por tantas coisas, que você vai estar pronto, você vai estar maduro, você vai ser íntegro e você não vai te faltar coisa alguma naquele momento, porque essa é a promessa do Senhor, é isso que Ele nos diz para aqueles que perseveram. Por isso que nós não podemos fugir, nem contornar, nem tentar fingir que não está vendo, não dá mais para ser assim, não dá. Não dá para ser assim, nós precisamos encarar de frente, nós precisamos, com o Espírito Santo, entender a história de Jesus, entender o que Ele quer que a gente aprenda com aquela situação, para poder chegar, dar passos mais altos. Sabe, as coisas estão acontecendo, muita coisa está mudando, o tempo, gente. E você acha que daqui para frente as coisas vão melhorar? Ontem mesmo a gente estava conversando, né, numa reunião que nós tivemos, né, e uma amiga nossa, ela falava justamente o que eu já tinha pensado. Ela fala assim, eu não acredito que as coisas vão melhorar no sentido de o tempo, por exemplo. Época de frio vai ser calor, época de calor vai ser frio. Cada vez mais vai estar, talvez mais frio em determinado tempo, cada vez vai estar mais quente em determinado tempo. E as coisas não vão melhorar. Infelizmente, as coisas não tendem a melhorar.
No mercado a gente vai, cada dia, ela estava comentando e realmente está sendo assim. Cada dia que você vai, os preços estão mais altos. O seu valor que você reservava para você, por exemplo, fazer compras, já não serve mais. Já tem que talvez ser um valor dobrado, porque as coisas estão aumentando o preço. Então, assim, muitas coisas já estão acontecendo que talvez a gente não tenha parado para pensar, não tenha se dado conta. Que as coisas daqui para frente, elas tendem, infelizmente, assim, né, a piorar em certos pontos. Então, assim, e por causa disso, você vai se desesperar? O que você vai fazer diante dessas circunstâncias que talvez tendem a piorar? O que a gente vai fazer? Você vai se apoiar no que você pode fazer, na força dos seus braços? Você vai se desesperar? Você vai criticar? Você vai reclamar? Isso não vai mais resolver. Não vai, nunca resolveu e não vai resolver. A única coisa que vai te fazer ser firme, para não te faltar coisa alguma, porque é isso que o Senhor nos diz lá em Tiago capítulo 1, é se agora você começar a treinar a sua fé. Se agora você usar todas as circunstâncias que acontecem para você fortalecer a sua fé, para você crer cada vez mais. Agora é o momento de aplicar. Enquanto são nas pequeninas coisas, agora é o momento de aplicar. De você aprender a andar na fé, de você aprender a viver pela fé, de você acreditar que tudo que você precisa, o Senhor, Ele vai providenciar para você porque Ele é o seu provedor. De você acreditar que você vai ficar doente, mas quem vai te curar é o Senhor. Quem vai te livrar das enfermidades e das dores é o Senhor, porque essa é a promessa dele para aqueles que estão com ele, são perfeitos, são íntegros. Não há doenças, não há enfermidades, não há pobreza. Isso não quer dizer que você vai estar vivendo uma vida em volta de você maravilhosa, tudo bem. Não, você pode estar em meio a conflito, que é o que vai acontecer. Em meio a situações desesperadoras, o mundo pode estar gemendo, o mundo pode estar sofrendo, o mundo pode estar desesperado, mas por você já ter treinado a sua fé e você estar vivendo com Cristo, você vai ficar em paz, aquela paz que excede todo conhecimento, porque você tem certeza de quem é o seu provedor, você tem certeza de quem é que te cura, você tem certeza dos anjos que o Senhor já enviou para estar com você o tempo todo, para te guardar. E essa confiança nós precisamos ter. Então, em meio às críticas, que nós possamos aproveitar, glorificar ao Senhor, regozijar, como Paulo fazia. Assim, agora é o momento de, nessa crítica que eu recebi, de eu perseverar, de eu continuar, de eu glorificar ao Senhor. E depois das críticas nós vamos ter as traições. Nós seremos traídos, sim. Jesus, ele foi traído. E nós também seremos traídos, sabe? E só pela fé nós vamos confiar que Deus nunca vai nos deixar e nunca, nunca vai nos trair. Porque o Deus é o nosso Deus. Ele fez tudo por nós já. Justamente para que nesses momentos nós entendêssemos que Ele é o único que sempre está conosco e nunca vai nos trair. E a forma como você responde a essas 4 situações de decepções, de perdas, de críticas, de traições, é que vai demonstrar o seu caráter de Cristo ou não. E aí, quando você estiver diante de Jesus, você vai querer que a sua vida traga honra, glória e louvor para Ele? Imagina quando nós estivermos assim, ó, frente a frente, diante de Jesus. Nós tivemos uma vida? Aí a gente vai olhar para trás e vai falar assim, será que eu tive uma vida que trouxe honra, que trouxe glória, que trouxe louvor ao meu Jesus? Será? Se diante dessas situações nós soubermos perseverar como Ele nos pede, sim, nós vamos chegar para Jesus e falar assim, Senhor, eu vivi uma vida que te honrou, que te glorificou e que te exaltou. Nós vamos chegar para Ele e falar isso, né? E caso contrário, não será assim. Então, se nós queremos ser perfeitos, íntegros e não nos faltar coisa alguma, o que é que nós precisamos fazer? Primeiro, parar de reclamar dos problemas, né? Parar de reclamar dos problemas e enxergar nos problemas oportunidades de perseverarmos
para que lá na frente nós possamos ser maduros, íntegros e não nos faltar nada. Nós precisamos parar de reclamar, nós precisamos regozijar, nos alegrar em meio às dificuldades, às tribulações. E nós precisamos vencer através da fé, somente através da fé. Deixa eu ver se vocês escreveram alguma coisa. Glória a Deus. A Marinalva colocou amém. As críticas nos levam ao crescimento, termos mais ousadia para falar do amor de Deus. Exatamente, com ousadia, com respeito, né? Com muito amor, né, Marinalva? E é isso. O que mais que você... Aqui. Aleluia, glória a Deus. Amém. E é isso. E tem uma curtinha oração que eu vou ler aqui para vocês, que estava em acho que foi um dos livros que eu li e que é muito pertinente a esse momento nosso, né? Que ele diz assim: Senhor, obrigada porque eu vivo pela fé. Se vocês quiserem ir repetindo com vocês, né? Senhor, obrigada porque eu vivo pela fé, que constrói caráter. Eu quero viver por esta fé. Eu quero completamente confiar em Ti. Em meio à crítica, em meio à perda, em meio à traição, em meio à decepção. Eu passarei por isto pela fé, me alegrando, porque eu sei que essa fé é que irá construir o meu caráter em Ti. E é isso. É isso. E aqui nós encerramos esses 4 pontos aqui. Da fé que constrói caráter. A fé que te faz ser maduro espiritualmente, né? A fé que te faz não te faltar coisa alguma. E é isso, gente. Deixa eu só pegar aqui só um minutinho. Deixa eu só repetir aqui o que nós lemos em Tiago, para poder finalizar. E depois, quem quiser meditar nessa palavra, pedir para que o Espírito Santo também traga revelação, né, para você, que às vezes para você ele te traga algo diferente ainda disso. Deixa eu só achar aqui, Tiago, achei. Que ele diz assim, olha, em Tiago capítulo 1, tá? Meus irmãos, conte com toda alegria quando cair em diversas tentações, sabendo disso que a prova da vossa fé opera paciência. Em outras versões está escrito não paciência, está escrito caráter, né? O que mais se origina do hebraico está escrito caráter. Então, sabendo disso que a prova da vossa fé opera o caráter. Que o caráter, no entanto, realiza sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos os homens dá livremente e sem acepção lhe será concedida. Mas peça-a com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma a outra parte. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. É tão forte essa palavra que ele diz que o homem indeciso é instável em seu caminho. Então, assim, o posicionamento e a ousadia que nós precisamos ter, ela faz parte de não sermos indecisos. E o Senhor ainda fala, se você realmente se decidiu se posicionar e ter ousadia, me peça sabedoria para ser assim e eu vou conceder. Qualquer um que pedir, eu vou conceder. E assim você vai conseguir passar por tudo isso, perseverar, construir seu caráter, ter esperança e ali fortalecer sua fé e no final ser maduro, íntegro e não te faltar nada. E é isso, gente. Um beijo no coração para vocês e que esse dia seja um dia assim, sendo direcionados pelo Espírito Santo e alinhando sempre o seu coração com o coração do Senhor, tá bom?